Olá, meu nome é Luiz Alexandre. Eu, juntamente com o Luiz Piran, somos alunos do curso de Agronomia na UFMT Campus Sinop. Hoje iremos falar um pouco sobre fisiologia pós-colheita de raízes e tubérculos. Bom, após a colheita dessas raízes e esses tubérculos, eles passam por uma série de processos fisiológicos que continuam a afetar a sua qualidade e vida útil. Bom, quais são esses principais processos? Em primeiro lugar e principal, temos a respiração, que é o processo bioquímico que ocorre no interior das células para a formação de energia na forma de ATP e NADH na glicólise e também no ciclo de Krebs, ou de NADPH e açúcares de 4, 5 e 7 carbonos na rota das pentoses. Bom, nessas rotas respiratórias, os carboidratos são oxidados a CO2, e esse dióxido de carbono ele é libertado para a atmosfera e ela rodeia esses tubérculos, produzindo nesse processo umidade e calor, por exemplo, enquanto a maior parte da energia da forma de NADH é convertida em ATP na cadeia respiratória. Em segundo lugar, temos o brotamento, que nas batatas, por exemplo, também é conhecido como germinação, que é um processo natural que ocorre nos óleos ou gemas vegetativas, presente na superfície desses tubérculos, que se desenvolvem em brotos. Mas para iniciar esse brotamento, é necessário que a dormência do tubérculo seja quebrada. O que é essa dormência? A dormência nada mais é também conhecida como repouso vegetativo, é um estado fisiológico natural, que o tubérculo não brota, mesmo estando exposto a condições ambientais tão favoráveis ao crescimento, ele não brota, a fim de sobrevivência em si, é um processo natural. Após o fim dessa dormência, enzimas hidrolíticas como a amilase são ativadas dentro desse tubérculo, e essas enzimas degradam o amido armazenado em glicose, que é a principal fonte de energia para o crescimento dos brotos. A glicose então é transportada para os óleos ou gemas vegetativas do tubérculo, onde será utilizada para o desenvolvimento desses brotos. A glicose é utilizada como combustível também para a respiração celular, liberando energia para os processos bioquímicos necessários ao crescimento dos brotos, como a mitose, por exemplo, um processo de divisão celular que ocorre intensamente nesses óleos presentes no tubérculo, impulsionam esse crescimento dos brotos, que não é interessante porque diminui muito a vida útil desses tubérculos em armazenamento. Em terceiro lugar, temos a senescência, que nada mais é que o envelhecimento natural do vegetal. Ela degrada os macromoléculas, acumula compostos reativos, espécies reativas de oxigênio, contribuindo para a danificação do tubérculo. Ela faz alterações hormonais no metabolismo hormonal, e tudo isso gera perda de turgor, que é a capacidade das células de reter água, levando a murcho e enrugamento do tubérculo. Degradação da membrana celular, se torna mais permeável, ela permitindo a saída de compostos importantes para a durabilidade do tubérculo e a entrada de patógenos, por exemplo. E a morte celular, as células individuais vão morrendo gradualmente, levando à perda de função do tubérculo. Bom, além também desses processos, temos fatores que contribuem também após a colheita. Em primeiro lugar, temos a temperatura, que é um fator crucial. A temperatura ela aumenta a taxa de respiração excessiva, que pode levar a perda de peso, deterioração da qualidade da batata durante o armazenamento. A temperatura ela influencia a capacidade da batata de absorver água, e temperaturas muito altas ela pode desidratar a planta, trazendo o enrugamento, como eu disse anteriormente. Então sempre manter esse tubérculo em temperaturas e umidade do ar amena, ali entre 20 e 30 graus, para obter uma melhor atividade enzimática, síntese de proteínas, acúmulo de amido, por exemplo, e de açúcares. Temperatura muito alta ou baixas pode inibir ou até saturar esses processos, levando à perda desse tubérculo. Em segundo lugar, temos o etileno, que é um gás natural simples, presente em várias plantas, frutos que a gente conhece, atua como um hormônio vegetal no tubérculo, influenciando diversos processos bioquímicos e fisiológicos importantes. O etileno, por exemplo, promove hidrólise do amido, que é um polissacarídeo armazenado na batata, por exemplo, em moléculas de glicose, que é a principal fonte de energia para o crescimento de brotos, como eu disse. E o etileno também induz a degradação de proteínas, ácidos nucleicos e outros compostos, macromoléculas, liberando compostos simples, que pode ser utilizado na respiração também e na produção de compostos de defesa. Então, gera muita perda, muita respiração o etileno. Ele estimula a produção de espécies reativas ao oxigênio também, então aumentando cada vez mais a respiração, aumentando as perdas. Em terceiro lugar, temos os danos mecânicos da colheita, que são os impactos, as compressões, cortes, o próprio atrito também entre os tubérculos pode gerar perda na qualidade, como perda de água, sabor
e textura, né? Perdas nutricionais também nos tubérculos. Ele também aumenta a suscetibilidade à doença, né? Porque, como está no slide, feridas e rachaduras, né? Nos tubérculos servem como porta de entrada para patógenos, né? Como fungos, bactérias que podem causar doenças e apodrecimento do então. E encurtamento da vida útil, aumentando as perdas pós-colheita e tudo isso gerando a dificuldade principal, né? A dificuldade na comercialização. Olá, meu nome é Luiz Piran e eu vou dar continuidade abordando os principais tópicos sobre o manejo pós a colheita. A colheita no momento ideal ela é crucial para garantir a qualidade, o rendimento e a vida útil do produto. O momento ideal de colheita ele é determinado por uma série de fatores bioquímicos e fisiológicos que ocorrem nas plantas, como por exemplo o acúmulo de amido. As raízes e tubérculos são órgãos de reserva de energia, que durante seu desenvolvimento elas acumulam esse amido. O acúmulo de amido ele atinge em determinado momento um pico de desenvolvimento. E esse pico é onde se recomendado a colheita, né? O momento ideal de colheita das raízes e tubérculos. Alguns fatores fisiológicos, como a senescência, que o Luiz abordou anteriormente, a resistência a doenças e condições climáticas, são também indicadores no momento ideal da colheita. Um outro tópico é o pré-resfriamento. O pré-resfriamento ele é uma técnica importante pós a colheita de raízes e tubérculos, pois atua em diversos processos bioquímicos e fisiológicos para retardar a deterioração e manter a qualidade dos produtos durante o armazenamento e o transporte. O pré-resfriamento traz uma série de vantagens para o produto, como a redução da respiração, que vai diminuir a liberação de gás carbônico. Também se tem a inibição da produção de etileno. Uma outra vantagem é a manutenção e a integridade das membranas, estabilizando-as e reduzindo a permeabilidade da raiz. A redução da atividade enzimática, desacelerando as atividades envolvendo a deterioração, como as proteases, as lipases e pectinases, isso retarda o amolecimento e a descoloração do alimento. Como fator fisiológico, se reduz a transpiração, que é a perda de água através dos poros e cutículas das raízes e tubérculos. Também com o controle de doenças e doenças fúngicas e bacterianas, que se tem mais proliferação em temperaturas altas. Uma outra vantagem é a dormência, que impedirá a brotação prematura das raízes do tubérculo. Um outro tópico é o controle de umidade. O controle de umidade após a colheita é importante para preservar a qualidade e minimizar as perdas. A umidade adequada atua em diversos processos fisiológicos para manter a turgidez, o frescor e a textura desses produtos. Assim como no pré-resfriamento, o controle de umidade auxilia na redução da transpiração, na regulação da respiração e na dormência. Auxiliam também na turgidez, que é a pressão interna das células, que mantém elas firmes e suculentas. Também na inibição do crescimento microbiano, de organismos patogênicos favorecidos por ambientes mais úmidos. Um outro tópico é o controle de atmosfera. O controle de atmosfera é uma técnica extremamente eficiente. Essa técnica modifica a composição gasosa do ambiente que se encontra armazenado a cultura colhida, né? Você tem diversas vantagens semelhantes ao controle de umidade. Uma delas que se destaca é a indução da cicatrização de feridas. A atmosfera modificada pode estimular a cicatrização de feridas causadas durante a colheita e manuseio. Para o controle de atmosfera são usados gases, como dióxido de carbono, oxigênio e também o nitrogênio para preencher o restante. O manuseio cuidadoso é o nosso último tópico. Essa prática envolve que minimiza os danos mecânicos, reduzem o estresse fisiológico e promovem condições ideais para a integridade dos produtos. Reduz as atividades enzimáticas, danos que podem ativar as enzimas, como proteases, lipases e pectinases, que aceleram a deterioração das raízes e tubérculos. Reduz o estresse fisiológico causado por batidas que podem produzir compostos como ácido jasmônico e etileno. Auxiliam também na minimização de doenças fúngicas e bacterianas que são introduzidas através dos ferimentos causados pelo não manuseio cuidadoso. Bom, contudo, podemos observar que adotar práticas eficientes de manejo é um ponto essencial para que o alimento chegue em ótimas condições até a mesa do consumidor final. Agradecemos pela atenção.